Olá, pessoal! Vamos chegando! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no webinário de aplicativos e montagem de sistemas, montagem de pranchas em comunicação alternativa. Vamos chegando aí, boa noite para todo mundo que está entrando. Espero que vocês não estejam ouvindo, né? Tem uns ruídos aqui comuns da rua. Mas vamos lá, não é nada que vá atrapalhar aqui o curso do nosso webinário, da nossa aula hoje, tá? Então, vamos chegando, convidem amigos, outros fonoaudiólogos que queiram este ano finalmente começar a implementar aí a comunicação alternativa. Essa aula é uma aula super prática, vai ser uma aula super prática, tanto para quem já tem algum uso ali da CA, mas ainda tem dúvidas, não tem total segurança, como para quem também não usa nada, aqueles que não têm nenhum domínio, ainda não fazem uso dos recursos de CA, tá bom? E aí eu deixo um alerta para você, né, que ainda não usa. Primeiro, parabenizar por você estar aqui, isso aqui já é um primeiro passo, já é um início, mas se você trabalha, se você atende pacientes que têm necessidades complexas de comunicação, então é taxativo que você ofereça os recursos de comunicação alternativa para esse paciente, porque você pode estar atrasando ou não facilitando o acesso a ele à comunicação. E a comunicação, quando a gente fala de comunicação, nós pensamos na comunicação multimodal, né? A comunicação, ela se dá em várias modalidades, ela não é apenas a fala, mas ela se dá através do gesto, da expressão corporal, enfim, dois recursos de tecnologia assistivas voltado para a comunicação alternativa. Então, ainda que aquele paciente não tenha desenvolvido a fala, ele pode desenvolver comunicação através de um recurso de CAA. E aí é importantíssimo, é imprescindível que você esteja habilitada a conseguir proporcionar para ele aí esses recursos. E aí você vai ver que a partir disso, certamente, muitos dos seus pacientes que não tinham fala, a partir dos recursos de comunicação alternativa, eles começam a desenvolver a fala. Isso contrariando o mito aí que surge muitas das vezes que a CAA atrapalha o desenvolvimento da fala. Isso é mito, já caiu por terra, tá? Então é exatamente o contrário. E aí hoje eu vou mostrar para vocês 4 aplicativos diferentes, 2 principais, que são os que eu mais uso, outros como sugestões ali que vocês também podem explorar. O CodeDrop, por exemplo, vocês podem usar não para montar sistema, se não quiserem, mas para fazer até um teste de grade também. Não vou falar sobre esse teste do CodeDrop hoje, mas é uma opção que existe lá dentro. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem, a criarem um teste de grade gratuito aqui, nesse primeiro aplicativo que eu vou mostrar, tá bom? Gente, vocês que estão aqui, pessoal que está entrando, boa noite. Vocês que estão aqui, eu não vou conseguir ter acesso ao chat aqui pelo YouTube, mas a gente tem uma equipe a postos aí de monitoria e todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem colocar no chat, que a equipe vai estar respondendo vocês pelo nosso canal mesmo, Multiplicar Treinamento, tá? Então, todas as dúvidas serão respondidas pelo chat. Tá legal, pessoal? E aí, mais uma coisa, vocês, quando eu começar aqui a compartilhar a tela, vocês não vão conseguir me ver mais, porque senão o quadradinho ali ia ocupar espaço da tela e como é muito prático, não pode esconder nada que esteja acontecendo na tela para vocês conseguirem acompanhar, tá bom? Bom, então vamos começar? Quem tá animado, vamos lá. Boa noite, pessoal que tá chegando aí, vamos entrando. Ah, uma outra coisa, né? Sempre importante lembrar isso. Se você não segue ainda, segue lá no Instagram, sara.multiplicar, tá? Sara com H no final, ponto multiplicar. E já marca, né? Tira um print aí, uma foto, posta lá nos stories que você tá estudando aí hoje, tá? Que você tá se aperfeiçoando aí nessa noite. Você está realmente focado em melhorar seu atendimento, sua prática clínica e, consequentemente, os resultados dos seus pacientes, tá bom? Então, vamos lá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente iniciar, tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho desse aplicativo que assim, meu xodozinho,
Porque é o que eu falo para vocês, né? Depende muito do perfil dos nossos pacientes. Os meus pacientes não são perfil de iPad, porque quando você pensa assim em um dispositivo em alta tecnologia, isso a gente até tem que conversar com a família. Quando a gente pensa em um dispositivo em alta tecnologia, a gente tem que pensar não só na aquisição daquele dispositivo, mas na manutenção dele. Porque quando a gente insere a CAA com os nossos pacientes, a gente pensa que aquilo ali vai ser usado durante muitos anos. E para alguns pacientes, para o resto da vida. Alguns pacientes vão desenvolver a fala depois disso, e depois de algum tempo eles nem vão mais precisar do dispositivo de CAA, mas outros vão usar para o resto da vida. Então, a gente tem que pensar não só na aquisição, mas na manutenção. É como se a gente pensasse em comprar um carro e de repente a gente consegue comprar um carro de R$ 1 milhão, mas como vai manter? Então, vamos dizer que você ganhou na loteria 1 milhão e você pega aquele 1 milhão e compra um carro de 1 milhão. Mas o seu salário não consegue manter aquele carro de 1 milhão. O IPVA é muito alto, a manutenção, o seguro, enfim. Então, não é só a compra, é a manutenção. E aí, quando o paciente, a família do paciente vai comprar um tablet, se ele comprar um iPad, você tem que pensar, aquele iPad pode quebrar e pode acontecer mesmo. As crianças às vezes jogam no chão, pisam, passam por cima, pode quebrar. A família vai ter como pagar um conserto ou comprar um aparelho novo. Então, o meu perfil das minhas crianças não é perfil de iPad. Eles usam muito mais o Android, seja um Samsung, um Lenovo, que é um pouco mais barato, mas funciona muito bem também. Né? A partir do M9 ou M11 já funcionam muito bem, são dispositivos que nos atendem, principalmente se a família concordar em usar o tablet só para comunicação alternativa. Vai servir muito bem aí para eles, tá? Para nós, profissionais, eu acho interessante a gente investir um pouco mais, um pouco melhor, porque nós não vamos usar só a prancha daquele paciente, a gente vai fazer um monte, vamos elaborar vários sistemas, então é interessante a gente investir um pouco mais no nosso dispositivo. Para o paciente pode ser um mais simples. Então tem todo esse aspecto ali que a gente precisa observar quando vai recomendar. E em se tratando de Android, o Asterix Grid é uma excelente ferramenta. Ele é um web app, é um aplicativo que ele funciona através do navegador e você também tem como colocar o íconezinho dele no aparelho. Então você vai entrar lá no site, vai clicar lá para botar o íconezinho, ele vai baixar o ícone dele no aparelho. Ele vai funcionar tanto online quanto offline. E é um dispositivo muito fácil de mexer, é gratuito. A voz, ele já vem com voz gratuita, também funciona offline. Ele tem a prerrogativa de você usar a nuvem, então você vai fazer qualquer. Você elabora uma prancha aqui para o seu paciente, um sistema completo. E aí você passa o login e a senha para o familiar, ele vai logar lá com o login e a senha, e tudo isso aqui que você fez vai chegar lá no tablet dele. Se no final de semana, por exemplo, ou algum outro dia, você mexeu, alterou a prancha dele aqui, estando os dois conectados na internet, a mesma alteração vai chegar lá, vai atualizar a prancha dele. Então ele é interligado pela nuvem. E eu só vejo coisas boas no Asterix Grid, tá? Quando a gente compara com o TD Snap, algumas partes do Asterix Grid você vê que são mais lentas, alguns processos são mais lentos. Mas isso não invalida o benefício desse aplicativo, não. Ele é muito bom, especialmente para funcionar em qualquer dispositivo. Então, para mim, ele, assim, tá no top 1, vamos dizer, tá? Entre os top 3, eu diria que ele tá no top 1. E é isso daqui, né? Essa é a cara do Asterix Grid. Quando você quer criar um utilizador, vocês vão entrar lá. Google, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, abri aqui o Google e vou escrever lá, ó, Asterix Grid. Para quem não sabe, eu vou mostrar o passo a passo. É esse primeiro aqui, é só clicar, tá? Quando você está aqui na tela da internet, navegador, tá vendo? Abriu exatamente a mesma prancha que o meu estava aberto já. Então, se você quiser colocar no computador, vocês vão clicar nesse símbolo aqui.
nesse símbolozinho aqui, ele vai baixar um símbolo, um ícone para o computador de vocês e vai aparecer lá na tela inicial. Ele vai ficar um íconezinho lá na tela inicial de vocês, Asterix Grid. E aí é só vocês clicarem que vai abrir o Asterix Grid, tá? Então, vamos lá. Aqui tá no navegador. Eu vou abrir o próprio aplicativo que tá aqui no meu computador. Então, vai abrir no aplicativo, tá vendo? Saiu do navegador, vem pro aplicativo. Então, vocês vão vir aqui e vão colocar assim, ó, adicionar utilizador online. É sempre importante a gente colocar esse online para a gente aproveitar aqueles benefícios da nuvem, da atualização, tudo direitinho, tá? Então, vocês vão criar ali um usuário e uma senha. Eu vou abrir essa conta nova aqui para criar para vocês uma prancha de avaliação de tamanho de grade, que é muito importante a gente fazer. Então, eu já vou criar, vou ensinar vocês como que cria esse login, essa senha, e vou ensinar para vocês a criar essas pranchas de avaliação de tamanho de grade. Vou disponibilizar para vocês também essa prancha, para quem quiser ter acesso, tá? Então, ela já vai ficar pronta, a gente vai montar junto e vocês já vão ter. Então, vamos colocar aqui, ó, o nome do utilizador, teste de grade. Vamos ver se existe. Ih, o nome já existe, ó. Teste de grade 1, vamos ver. Já existe, todo mundo coloca isso. Teste de grade 3. Ó, foi válido. Deixa eu ver se o 2 tem. Ó, o 2 foi válido. Então, vamos lá, ó. Teste de grade 2. A palavra passe, eu vou colocar um número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vocês já podem anotar aí para vocês entrarem lá depois e vocês vão pegar exatamente a prancha que a gente vai fazer aqui. Nome do utilizador, teste de grade 2, palavra passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês têm que sempre se atentar para ver se o nome já não está sendo utilizado, se ele é válido, isso aqui, e se as palavras passe são igual. Uma coisa muito importante é que vocês anotem o nome do utilizador e a palavra passe. Porque se vocês perderem, se vocês esquecerem ou qualquer coisa do tipo, vocês não têm como recuperar. Então, pode acontecer de vocês montarem um sistema completo para um paciente, esquecer o nome do utilizador ou a senha, já era, perdeu tudo, não tem como recuperar, tá? No TD Snap você tem como recuperar, porque você coloca um e-mail lá cadastrado, então você recupera pelo e-mail. Aqui não tem e-mail vinculado, então você não tem como recuperar, você precisa realmente saber, ou então você vai perder tudo. Bom, feito isso, você clica aqui em aceito, tá? E aí você clica aqui em registro, que está escrito registro, por algum motivo, né? Quando você coloca aqui, ó, vou colocar guardar. Você vai aqui em mais opções de pesquisa e você vai colocar tipo tabela, tá? Ele abre em tipo comunicador, você vai colocar tipo tabela. Aqui em idioma, ele vai te dar vários idiomas. Se você colocar o espanhol aqui, por exemplo, ele te dá várias opções de prancha, tá vendo? Diferentes. E aí ele vai te dar em espanhol. Se você quiser, você pode usar alguma dessas pranchas e você vai ter que fazer a tradução manualmente. Ou então você abre aqui em português mesmo e ele vai te dar essas duas opções, tá? Eu vou abrir essa daqui, opção brincando com peças de Lego. Eu acho interessante a gente sempre usar uma prancha já pronta. Não partir assim da prancha do zero em branco. Eu vou abrir essa, depois eu vou colocar ela toda do zero em branco para vocês verem. Mas eu vou abrir para vocês verem como é que ela é. Essa prancha aqui, ó, 4x7. Você pode ver aqui o detalhe dela, 4x7 e etc. E aí você pode colocar aqui e usar. Se você tiver uma cópia de segurança, você também pode restaurar a cópia ou importar uma tabela já pronta de outro lugar, tá bom? Eu recomendo, então, sempre vocês usarem uma prancha pronta. Pronto, ele abriu essa pranchinha pronta aqui no tamanho 4x7, né? Então, a gente tem uma prancha ali de 28 pictogramas, que é 4x7. Você pode ter de vários tamanhos, você pode ter maior. Quanto maior for essa prancha, melhor no sentido de você ter mais coisas ali, mais opções para o seu paciente se comunicar. Mas no início, nem sempre ele vai dar conta de uma prancha tão grande. Só que inicialmente, antes da gente montar prancha ou qualquer outra coisa, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa definir o tamanho dessa grade. O tamanho de grade que o meu paciente consegue, que ele dá conta de planejar visualmente e motoramente, né?
Então, quando a gente quiser fazer qualquer edição, a gente clica aqui em editar. Eu gosto de deixar ele assim mais aberto e você vai em mais. Em mais, você tem várias opções. Você tem a opção de alterar as dimensões da tabela. Então, eu tenho uma tabela de 4 por 7, eu posso fazer uma tabela de 8 por 10, por exemplo. Ó, aumentou bastante, tá vendo? E aí eu clico aqui em cada célula dessa, era a célula que eu queria falar, e você pode ir mexendo, ó, segura a célula e movimenta ela para onde você quer. Você tem a opção de eliminar, editar essa célula. Então, aqui, ó, cliquei. Posso clicar tanto aqui em mais e editar, quanto eu posso clicar com o botão direito em cima da célula e clicar em editar. Ali eu posso alterar várias coisas. A cor da categoria, por exemplo, ele tá para nome. Posso alterar a imagem. Então, eu posso buscar aqui uma imagem diferente. Ah, não gostei desse castelo. Eu quero esse aqui, por exemplo, castelo inflável. Ou um castelo de areia, se você estiver fazendo uma prancha temática ali com tema de praia. E fazer um castelo de praia vai sair mais parecido para a criança esse do que esse aqui. Então, você pode fazer essa alteração, tá? Mas o que eu quero fazer com vocês é o tamanho da grade, né? Então, se eu quiser anular, fiz alguma coisa aqui que eu não queria fazer, você aperta aqui e vai anular tudo. Então, eu desfiz, voltei para o tamanho normal da prancha. Mas o que que eu quero fazer? Eu quero fazer com vocês o tamanho, o teste de grade, tá? Então, a gente vai aqui e vai tirar tudo que existe aqui nessa prancha, tá? Eu quero eliminar todas as células dessa prancha. E aí eu posso ter apertado ali sem querer, ele diz: "Você quer mesmo eliminar todas?" Ok, quero. Pronto, ficou tudo branco. Eliminei sem querer, é só apertar aqui em anular, que ele vai voltar tudo de novo. Não, eu fiz certo. Refazer, e ele refez lá. Então eu quero realmente fazer um teste de grade. Vamos começar com uma tabela menor do que essa. Essa tabela está muito grande, a meu ver, para começar um teste de grade. Então, eu começaria com uma tabela 4 por 4, por exemplo, ou até menor, né? Uma tabela de 3 por 3, pode ser? Pronto, é uma tabela bem, assim, com as células bem grandes. E aí, o que que eu faço? Eu vou colocar aqui dentro dessa tabela de teste de grade um- uma imagem que as crianças geralmente consigam detectar com facilidade. Então, eu dou sempre o exemplo do cachorro. Você clica ali em procurar imagens, ó. Eu não estou gostando dessa imagem. Vou procurar com outro nome. Cão. Tá vendo? O cão ficou melhor. Se você quiser alterar aqui, ó, você pode alterar aqui, e buscar de outras formas. Eu coloquei cachorro, vou mostrar de novo para vocês. Cachorro, ele só me mostrou esses dois. Quando eu coloquei cão, ele me mostrou outras coisas, tá vendo? Então, vou escolher esse daqui e vou colocar o nome da célula de cachorro mesmo. Posso escolher uma cor, tá? Posso colocar aqui alguma dessas categorias prontas. Vamos botar a categoria, por exemplo, e botei aqui o cachorro. Vou colocar o cachorro no meio. E aí eu tenho essa tabela de 3 por 3. Ponto. À medida que esse paciente for acertando, eu quero que ele tenha tabelas com mais células, grades maiores, para a gente ver até onde ele vai. Então, o que que eu preciso criar aqui? Quando ele selecionar esse cachorro nessa primeira grade, eu preciso que vá para uma outra grade. Então, vou criar links, né? E ali eu vou colocar aqui, ó, cliquei com o meu botãozinho direito, navegar para outra tabela. E eu quero criar essa nova tabela, tá? Essa tabela não existe, então eu vou criar tabela, ó. Eu posso uma tabela, se tivesse outra tabela, teria aqui o nome delas, mas eu não tenho, então vou criar tabela. Vou colocar o nome da outra tabela, vou colocar assim, ó, grade 2, porque essa daqui seria a grade 1. Ok. Criei essa tabela. Quando tem um link que você clica no botão e abre outra janela, outra página, vai aparecer isso aqui no Asterix Grid. Então, você desativar a edição. O que que você pode fazer? Você pode deixar isso assim, tá vendo? Sem célula nenhuma aparente. Ou eu não gosto de deixar assim. Eu ativo a edição, vou lá no mais e vou preencher com células vazias.
Então, ele preencheu todas as células vazias. Agora sim, para mim, eu tenho uma grade completa. Então, eu tenho uma grade completa só com um cachorrinho ali no meio, que é onde eu preciso que o meu paciente acerte, tá? Então, eu clico ali, vai abrir uma nova cachorro. Abriu uma nova tabela. Essa tabela aqui, ela tá vazia, então eu vou editar. É uma tabela 3x3. Como ele acertou, eu vou fazer um teste com uma tabela um pouco maior. Então, eu posso manter 3 linhas e aí eu vou para 4 colunas, por exemplo, tá? Adiciono aqui um cachorro semelhante. Cachorro, vou colocar exatamente igual, tá bom? A gente tinha colocado aqui categoria, né? Vou procurar imagem. Lembra que cachorro ele não vai achar? Aí eu vou colocar aqui cão. Ele achou e eu vou lá e aperto OK. E eu posso colocar onde eu quiser. Eu posso colocar aqui para ver se ele acerta, né, em uma posição diferente. Vou deixar esse cachorro aqui então. Beleza. Ó, desativei. Cadê a tabela? Não tá aqui. Aquela minha grade não tá completa. Então eu vou lá, ó, preencher com células vazias. Pronto, preenchi tudo. Então, para voltar para a página inicial, eu vou aqui, ó, principal. Ó, deixa eu compartilhar com vocês o áudio, porque vocês não estão ouvindo. Agora vocês vão ouvir. cachorro, Cachorro. Então, ó, gerir tabelas. Essa tabela aqui, primeira, tá com esse nome. Eu vou colocar assim, ó. Grade 1. Pronto. Então, eu vou aqui mostrar. Ah, uma coisa importante para a gente colocar dentro dessas tabelas é aqui, ó, é ingerir tabelas, tá vendo? A tabela global, a gente coloca sempre, eu acho sempre importante colocar, ativar a tabela global. E aí, vocês vão ver lá na principal, a tabela global é essa parte aqui de cima, tá vendo? Porque aqui a gente controla. Quando a gente seleciona, cachorro, ele pode colocar aqui, ó, cachorro, ele cachorro, coloca aqui. Aqui eu aperto na casinha para voltar para a primeira tabela. Eu não sei por que cargas d'água, por algum motivo, esse comando ele não está voltando para a primeira tabela. Todas as tabelas. Ó, tá vendo? Ó, selecionar a tabela inicial. Grade 1 é a tabela inicial. Vamos ver se agora foi. Então, cliquei em cachorro, cachorro. Pronto, agora foi. Então, não estava indo porque não estava selecionado isso, ó. Gerir tabelas. Selecionar a tabela inicial. Você tem que dizer qual é a inicial, porque sempre que você clicar nessa casinha, ele vai voltar lá para a tabela inicial, tá? Por isso que ele não estava voltando, porque não estava ativado aquilo ali. Então, primeira grade de teste é essa de 3x3. A criança foi lá, clicou. cachorro, Automaticamente vai abrir uma tabela maior, que eu já fiz, de 4x3. Agora ele vai lá e clicou no cachorro de novo lá no outro canto. Vamos criar outra ali dentro. Lembra? Editar, botão direito. E eu vou colocar, ó, navegar para outra tabela. Criar tabela. Nome da tabela, grade 3. Ok. Desativo a edição. Vou clicar no cachorro, cachorro. Ele vai lá para a grade 3. Editar, a grade 3 está vazia. Eu vou redefinir, alterar dimensões da tabela. Então, eu tenho uma tabela de 3 linhas, com 4 colunas e 3 linhas. Eu vou aumentar aqui uma linha, para essa tabela ficar maior. Então, agora eu tenho uma tabela 4x4. Eu vou criar aqui uma célula do cachorro. Ele não acha como cachorro, vou procurar cão. É esse daqui, geral, cor da categoria. Tá em categoria, ok. Vou colocar o cachorro aqui, beleza? Então, vamos lá de novo, ó. Mais uma vez, desativei. Cadê a tabela? Não está toda preenchida. Eu vou editar mais, preencher com células vazias. Preencheu tudo. Vou clicar aqui na casinha, ele foi lá para o início. Então, mais uma vez, tabela de teste, né? Grade de teste. Comecei com essa, a criança cachorro, selecionou, ótimo.
Peço de novo para ela procurar o cachorro. Selecionou, cachorro, ótimo. Foi para uma menor ainda. Vocês estão conseguindo entender, gente? O objetivo aqui tá fazendo sentido para vocês? A criança vai começar com uma grade menor e à medida em que ela for selecionando, essa grade ela vai ficando maior, a figura vai ficando menor, a célula vai diminuindo e a gente vai ver até onde ela chega nessa seleção, tá? Eu vou tentar ir com vocês até uma grade de 80, de tamanho 80, tá? De 10 por 8. Então, eu cheguei aqui nessa. Agora eu vou fazer um pouco mais rápido, porque eu já fiz paulatinamente até aqui, para a gente ter uma tabela maior. Vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Então, aqui eu vou navegar para outra tabela e vou para grade 4. Nós já estamos na grade 4, beleza? Desativar a edição. cachorro, Vou editar a grade 4. Alterar as dimensões da tabela. Então, eu tenho uma 4 por 4. Eu vou colocar 5 por 5. Tá vendo? Ela ficou bem maior. Vou procurar aqui. Vou colocar o cachorro, já vou colocar aqui categoria, procurar imagem, cão, aqui, ok. Já vou selecionar o cachorro aqui, vou colocar o cachorro mais ou menos aqui. Preencher com células vazias, ótimo. Desativei a edição. Já tem uma maior, vou até na de 80, tá? Mais uma vez, navegar para outra tabela, já estamos na grade 5. Ok. Desativo, entro na grade cachorro, 5, editar, alterar dimensões da tabela. Vamos fazer uma tabela agora de 6 por 5. Ó, já ficou maior. Clico aqui, novo, cachorro, categoria, cão. Não conseguindo pegar, né, gente? Beleza. Preencher com células vazias. Desativar a edição. O que que faltou fazer aqui? Colocar aqui, navegar para outra tabela. Grade 6. Então, vou para a próxima tabela, cachorro, editar, alterar dimensões da tabela. Então, eu tenho uma tabela de 6 linhas com 5 colunas. Vou fazer agora uma 7 por 7. Nova célula, cachorro, categoria, imagens, cão. Ok, posiciono ele aqui, por exemplo, mais preencher com células vazias, navegar para outra tabela. Agora eu vou fazer. A gente está na grade 6 ou na grade 5, gente? Me perdi. Alguém sabe? Será que acho que é a grade 7 agora, né? Vou escrever aqui grade 7. Eu acho que é isso mesmo. Vou fazer aqui a última grade, alterar dimensões da tabela. Vou fazer uma grade com 8 por 7. Ó, que já aumenta bastante, tá? Não vou fazer tão grande, não. Então, bota aqui cachorro. O bom é que eu tô fazendo com vocês e esse, essa tabela aqui, esse teste de grade já vai ficar para vocês. Já vai ficar pronto para vocês usarem com os pacientes de vocês. Então, bota aqui o cachorro em outro lugar. Preencher com células vazias. Pronto. Então, vamos lá no início. Teste de grade. Coloquei essa tabela aqui no meu tablet, estou usando lá no meu tablet. Vou fazer um teste com o meu paciente. Coloco lá o ecrã inteiro. Estamos brincando, fazendo alguma brincadeira. Fulaninho, onde está o cachorro? Cadê o cachorro? Mostra o cachorro. Aí ele foi, ó, achou o cachorro, cachorro. Chegou numa grade maior, achou o cachorro, cachorro. Ah, chegou aqui, achou o cachorro, cachorro. Chegou aqui, ele achou o cachorro, cachorro. Quando chegou aqui, ele apertou aqui. Apertou aqui, apertou aqui, por último apertou aqui. E ele teve dificuldade nessa. Então, qual é o tamanho de grade ideal para começar com ele? Essa daqui, a anterior, que é uma tabela de 5 por 5.
né? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Uma tabela de 5 por 5. Então, qual é o tamanho de tabela ideal que eu vou começar com ele? Essa daqui, porque até aqui ele selecionou bem. Passou daqui, ele já Cachorro. teve dificuldade. Então, eu vou começar naquela, tá? Você vai começar nessa daqui. Deu para entender? Fez sentido para vocês? Até aqui todo mundo acompanhou? Então, anotem aí, ó. Teste de grade 2, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrem no Asterix Grid, coloquem isso que vocês já vão ter acesso a esse teste de grade, tá? Só peço que vocês não façam alterações para que não prejudique, né, os outros colegas, para que todo mundo tenha acesso à mesma prancha. Até aqui foi, né, gente? E aí é o que eu falei e eu vou mostrar aqui em outro utilizador para vocês. Vou usar aqui esse daqui, por exemplo. Então, eu tenho esse tamanho aqui, meu paciente, eu vi que no teste de grade, o teste dele foi esse daqui, uma tabela de 4 por 5, por exemplo. Mas eu ainda acho que ele não está preparado para começar com tanto vocabulário assim. Por exemplo, eu vou mostrar melhor esse daqui, o da Bárbara, ó, que tá bem mais bonitinho, tá um negócio mais bem feito. Por exemplo, ela poderia ter essa tabela aqui no início, ela poderia até conseguir selecionar o botão nesse tamanho todo, mas ela poderia não estar ainda pronta para todo aquele vocabulário. E aí eu tenho a opção de manter o tamanho da grade e ocultar algumas células, alguns símbolos. Então, por exemplo, isso daqui, ó, ainda ela não vai usar. O que que eu posso fazer? Eu posso ir ali editar e ocultar célula. Ó, ocultei, tá vendo? Apareceu um olhinho cortado aqui. Ocultei essa. Aí eu oculto essa daqui, ó. Ocultar célula. Oculto essa. Ocultar célula. Essa daqui, tô dando só um exemplo para vocês. E aí, enquanto eu estou editando, eu vejo todas essas células. Quando eu desativo a edição, elas somem. Então, quando eu for usar com o meu paciente, elas sumiram. Por quê? Porque na hora do uso, eu ainda não quero que ela tenha acesso, porque ela ainda não está pronta para toda aquela quantidade de vocabulário. Mas o tamanho da grade ideal para ela é essa. Então, eu tenho que usar esse tamanho ideal de grade, e aí eu já posso colocar ali coisas que eu vou querer que ela use mais para frente, mas que ela ainda não está pronta nesse momento. Entenderam o objetivo desse ocultar a célula? Então, vocês podem já preparar uma prancha ali toda prontinha e ocultar, e na medida em que ela for evoluindo, você vai liberando essas células que você já tinha colocado no planejamento, tá? Então, basicamente é isso. Dentro do Asterix Grid, é só clicar em editar. Você, com o botão direito, vai editar célula, cor, ações. Aqui nas ações, você geralmente é falar a etiqueta. Então, ele vai falar. Clicou no sim, ele vai falar sim. Clicou no não, ele vai falar não. Mas ele pode te levar para uma outra prancha, para uma outra página, igual a gente fez lá com os cachorros. Entendeu? Ele pode te levar para uma outra página, igual aqui, ó. Quando você, quando você clica aqui, estou com fome, por exemplo, Estou ele, com fome. ele levou para essa outra página, que é a página da refeição. Então, dá para você fazer esses links. E como você faz? Você clica com o botão direito, editar ações. Aqui tem várias ações. Qual que é a ação que a gente mais usa? Navegar para outra tabela. E aí, quando você clicar, ele vai para essa outra tabela e reproduzir áudio gravado. Também é legal que você pode falar, né, com a sua voz. A gente usa muito isso para os processadores de Gestalt. Falar com a sua voz, ou com a voz do pai, ou com a voz da mãe, alguma, alguma célula específica, tá? São os que a gente mais usa. A reprodução de áudio no Asterix Grid é de até 10 segundos, tá bom? No TD Snap é até 2 minutos. Mas basicamente é isso. É isso que a gente consegue fazer aqui dentro do Asterix Grid. E aí vai também da curiosidade de vocês, né, de explorarem mais esse aplicativo, esse software que está disponível, tá? Até aqui, pessoal, beleza?
Então é isso. Aí vocês vejam aqui, ó, que nessa prancha aqui, nessa página principal, o que que a gente colocou? Eu gosto de trabalhar com o conceito de core words. Então, aqui, por exemplo, se a gente tem uma grade de 80 células, 80 símbolos ou pictogramas, como vocês quiserem chamar, vai ser mais ou menos aquele core words, 80-20. 80% de palavra, vocabulário essencial e 20% de vocabulário acessório. Então, se eu tenho uma grade de 80 ali, por exemplo, eu vou ter mais ou menos 64 símbolos pensando em um vocabulário essencial e uns 16 símbolos para vocabulário acessório. Aquelas coisas que são específicas para cada paciente, para a vida de cada paciente. Se ele faz judô, a outra paciente faz balé, você pode criar ali vocabulário específico do dia a dia da vida deles, tá? Como é que imprime? Você vai aqui, nesse botãozinho aqui de cima, tá vendo? Ó, fiz a minha prancha. Tá aqui ela. 3 pontinhos. Aí você vai ali em imprimir. Vocês estão vendo? Apareceu pra vocês, né? Ó. E aí ele manda, ele já sai a prancha aqui todinha pra você imprimir, do jeito que está lá, tá? Aí você pode baixar, você pode guardar como PDF, né? Você pode baixar para o seu computador, mandar para os pais para eles imprimirem, plastificarem. Dá para imprimir sim, tanto aqui no aplicativo quanto lá no navegador. Ele roda em tudo, porque ele é um web app. Então, desde que você tenha acesso a um navegador, seja Google Chrome, o Microsoft Edge, até aquele outro Firefox, qualquer navegador ele vai abrir. Se você abrir Google, Asterix Grid, ele vai abrir, tá? Então ele roda em tudo. Por isso que eu gosto muito dele, tá bom? Só que algumas etapas dele são mais devagar para você fazer, se comparado ao TD Snap, por exemplo. Mas ele é muito útil, muito, muito bom mesmo. É uma delícia, gente, criar pranchas e tudo começa a fazer muito sentido quando a gente vê que eles realmente estão evoluindo. E você tem que aumentar a prancha. É uma alegria quando você começa a ter que aumentar a prancha. Uma coisa muito importante que eu quero que vocês aprendam deixa eu desocultar essas células, né? Porque como é tudo conectado, a minha paciente pode abrir lá e tá tudo ocultado. Mas uma coisa muito importante que vocês podem reparar aqui nessa prancha, por exemplo, é o planejamento motor, né? O plano motor dela. Então, observem uma coisa aqui. Quando a gente clica aqui, por exemplo, estou com fome, fiquem olhando para essa coluna aqui e esses botões aqui, por exemplo. Fiquem olhando que eu vou clicar no estou com fome. Tá vendo que eles se Estou mantiveram? com fome. Então, esse vocabulário importante que a gente julga importante, né, para estar naquela página ali dentro, quando eles aparecerem de novo, eles precisam estar na mesma posição que eles estavam lá na frente. E aí também é importante que todas as pastas dentro do sistema tenham o mesmo tamanho de grade. Porque imagina, lá na frente você tem uma grade desse tamanho. Aí, quando você clica em Estou com sede, você Estou com sede. Ó, coloquei a minha voz nesse. Porque a voz gravada falava Estou com sede. Aí eu fui e coloquei a minha. Mas imagina, você abre aqui, a criança abre, aí já tem uma grade de 5 por 5, por exemplo. Então, isso não é legal. Isso não automatiza o processo. As crianças, a fala, ela precisa ser facilitada, a comunicação precisa ser facilitada. Então, se quando ela entrar aqui em Estou com fome, ela precisar pedir ajuda, Estou com fome. ela sabe que o ajuda está sempre aqui. Ele vai estar sempre na última linha da segunda coluna. Não dá para eu, de repente, nessa página, eu colocar o quero ajuda aqui em cima. Isso atrapalha muito a comunicação. Essa comunicação precisa ser a mais automática possível.
Então, é preciso que a gente observe isso. Então, vocês podem ver que o não e o sim eu coloquei em botões maiores. Nesse caso, nem sempre eu faço isso, mas nesse caso eu achei importante colocar. E eu sempre uso da mesma forma dentro de todas as pastas. O Estou com não sede. está em cima, o sim está embaixo. E sempre desse tamanho dobrado. Entendeu? E as perguntas aqui principais estão na coluna da esquerda. O quero mais está sempre aqui, o quero ajuda está sempre aqui, o acabou está sempre aqui, o vamos guardar está sempre aqui. Essa daqui é a coluna dos verbos. Os verbos que são comuns à primeira página, eles estão exatamente na mesma posição. Então, isso automatiza as coisas. Imagina você ter que conversar e no meio da conversa ter que ficar procurando onde será que está o símbolo que eu quero comunicar, né? É muito complicado isso, muito, muito ruim. Então, estejam atentas ao plano motor da prancha de vocês, tá? É isso, tá? Vocês estão conseguindo entender? Eu estou conseguindo passar de uma forma mais clara, mais fácil. Porque eu vejo que muitas colegas, nossa, muitas fonos não implementam, não usam a tecnologia assistiva, assim, a comunicação alternativa está dentro da tecnologia assistiva, mas não usa a comunicação alternativa, não oferece esse serviço por falta de confiança. Até às vezes tem o conhecimento, mas não tem confiança. Mas, gente, a gente só adquire confiança com a experiência. E você só vai ter experiência se você fizer, se você iniciar, sabe? Então, eu quero muito que todas as crianças do Brasil e, quem sabe, do mundo possam ter essa oportunidade. E para isso, todas nós temos que ofertar esse serviço para os nossos pacientes, né? Faz muita diferença. Eu tenho pacientes que não usavam nenhum recurso de CAA e depois que começaram a usar, eles evoluíram muito, 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 muito. Nossa, não tem comparação. Paciente que não falava nada e depois da CAA já está falando. Então, assim, eu fico até emocionada falando, porque eu lembro deles, né? A Bárbara é uma paciente que ela era assim, ela não falava nada, ela não estabelecia olhar. Era uma paciente que a gente achava que era muito difícil. E quando a gente implementou a CA com ela, ela mudou. É outra. A gente conseguiu dar voz para aquela criança, isso não tem preço. Então, eu gostaria muito que todo mundo, que todas nós, pudéssemos ofertar esse serviço de qualidade para os nossos pacientes, porque realmente vai fazer diferença. Vai fazer diferença na vida deles, mas vai fazer na nossa também, porque a gente começa a ver sentido naquilo que a gente está fazendo. A gente vê resultado, isso nos motiva, isso nos valoriza, né? Nos torna, assim, referência naquilo que a gente está fazendo. Então, vamos lá, pessoal. O Asterix Grid. Basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Um outro aplicativo que eu quero mostrar é esse aqui que eu vou compartilhar. É o TD Snap. Quem aí conhece o TD Snap? O TD Snap, ele é um aplicativo que ele não funciona em Android. Ele funciona no computador. Apesar dele não funcionar em Android, ele funciona no computador. Ó, a Fabiana, e tem como travar para crianças caso for para uma outra página? Vou voltar lá para mostrar isso. Fabi, tem sim, peraí. O que a gente consegue fazer aqui? Deixa eu botar aqui, ó. O que a gente consegue fazer aqui é bloquear, tá vendo? E aí, ó, você vai colocar o ecrã inteiro e a criança não consegue sair disso aqui só desbloqueando. Você pode colocar uma senha ou você pode clicar, ó, tá vendo? Várias vezes nesse cadeadozinho, tá? Então você clica aqui em bloquear, bloqueou e desbloquear. Para desbloquear, ó, não sei quantas vezes. Tem também, deixa eu ver aqui. Tem uma paciente minha que eu coloquei a senha. Coloquei 1, 2, 3, 4. Ó, diversos, tá vendo aqui em definições diversos.
Palavra passe para desbloquear a interface de utilizador, apenas números. Então você pode botar, sei lá, 1, 2, 3, 4. Não aperta em repor, porque se você apertar em repor, ó, ele zera. Basta colocar 1, 2, 3, 4, ir lá para principal. Aí você vai ecrã inteiro. Desculpa, bloquear. Ecrã inteiro, beleza. Se ela tentar sair daqui, ela vai ter que apertar desbloquear. Ela vai ter que colocar a senha. Só cuidado com a senha, porque eles aprendem, né? Eles aprendem fácil. Então, de repente, seria interessante você manter aquele, apertar 7 vezes no cadeado para desbloquear, tá? Todo mundo usando o Asterix Grid, tá? É para aprender e usar, aprender e usar. Então, todo mundo usando, podem criar um login para vocês e pegar uma prancha pronta, que o Asterix Grid já dá uma prancha pronta para vocês, e vão editando ali a prancha. Tirem foto de vocês montando e marca lá multiplicar, que a gente vai compartilhar todo mundo, tá? Vai repostar todo mundo e compartilhem também no grupo. Vamos movimentar aquele grupo, usem o grupo para tirar dúvidas de vocês, tá? Então, pessoal, eu acho que o Asterix Grid é aquele aplicativo que todo mundo dá para usar, é tranquilo, bem intuitivo. Agora vamos para o TD Snap. Deixa eu mudar aqui o compartilhamento, né? TD Snap. Então, esse aqui é o TD Snap. Isso aqui é quando você já fez, né? Já fez um login. Ele vai abrir esse aqui. Isso daqui é justamente a parte que a gente faz toda a edição dele, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou criar um usuário novo aqui para ver com vocês, tá? Quando você abrir lá o TD Snap, que você baixar o programa, vai ser exatamente essa tela que vai aparecer para você criar um usuário, tá? E aí você pode tanto criar um usuário novo ou restaurar um conjunto de páginas de um usuário já existente. Sei lá, eu troquei o meu tablet, troquei meu computador, eu baixei o TD Snap de novo, eu posso, já tenho conta, eu vou restaurar. Se eu estou começando agora, criar um usuário novo, vou aqui no novo usuário, vamos começar, tá? Então ele vai pedir um nome ali. Eu vou colocar o webinário CA, vamos ver se vai entrar, né? Português, beleza, webinário CA. Aí ele pergunta ali, ó, qual das seguintes opções descreve melhor o webinário? Então, necessita de texto com suporte de símbolo para todas as idades. É preciso começar com o modelo em branco todas as idades. Eu recomendo vocês fortemente a iniciarem com esse daqui, com do lado esquerdo, porque ele já vai dar uma prancha, um modelo de prancha para você pronto, tá bem? Então, clica aqui no lado esquerdo. Quando você inicia do zero, é muito mais difícil, porque todas as ideias têm que vir da sua cabeça. Quando você já pega o modelo pronto, por mais que você não vá usar exatamente daquela forma, você aproveita muitas coisas. Então, você clica aqui e vai clicar na setinha da direita. Ali você vai selecionar um método de acesso. Como aqui eu falo para autistas, para atendimento de crianças autistas, em geral, os nossos pacientes conseguem fazer acesso pelo toque, pelo touch, mas ele dá outras opções de acesso também para outros acometimentos. Às vezes, um paciente com esclerose lateral amiotrófica, um paciente que teve um AVC, um outro paciente com afasia, sei lá. E aí você tem alguns desses métodos de acesso, a gente precisa acionar o pessoal da tecnologia para vir fazer o ajuste, né? Por exemplo, do mouse ocular para o paciente, tudo. Mas como geralmente nossos pacientes autistas conseguem selecionar pelo toque, ótimo, tá? Você vai lá, ó, selecionar um conjunto de páginas, ele já coloca ali o Core First, vai de novo aqui na setinha, e ele pede para você selecionar o tamanho da grade. Aqui ele já mostra, ó, tem uma grade 3x4, 5x5, 7x7, 8x10. Se você quiser mais tamanhos, ele tem aqui, ó. Eu acho interessante a gente começar a usar essa daqui, 8x10. Mas você pode escolher o tamanho de grade que você quiser. Concluído, ele está criando o seu novo usuário, que no nosso caso é o webinário CA, tá? Pronto. Essa é a nossa prancha inicial.
E aí você vai ver ali que tem, ele divide, né, em cores. Aqui você vê que essas quatro colunas ele colocou os verbos, alguns verbos principais que usa. Aqui vocês estão vendo, muito semelhante ao que eu coloquei lá no Asterix Grid. Eu tirei mesmo a ideia daqui, eu achei muito interessante. Coloquei até na mesma cor azul. Então por isso que eu falo para vocês que eu gosto de pegar uma prancha já pronta e usar, adaptar ela para o meu paciente, tá? E aí, vocês lembram que a gente fez lá o teste do tamanho de grade? Se você já tiver o tamanho da grade ideal para o seu paciente, lá naquele menu anterior, você já pode selecionar ali se ele já tiver ali dentro, tá? Como que a gente faz para editar aqui no TD Snap? Você clica aqui nessa engrenagem com esse lapisinho. Toda a edição é feita por aqui, tá? Então, você pode ali fazer a seleção de algum botão, a seleção de todos os botões. Por exemplo, pensar, selecionei. Ele já vai te mostrar aqui, ó, a imagem, o rótulo, a mensagem, o estilo aqui, você pode ver, ó, a cor, essa cor grama, cor da borda, se você quiser colocar uma cor da borda, tá? A cor do texto tá aqui preta, o layout do botão e a visualização dos ícones, tá? Visualização dos links, ícones de navegação. Você pode ver ali se tem algum link aqui ligado a essa página, método de acesso, clique em um segundo, tá? Você pode configurar isso aqui. E preferências, conteúdo. Depois você tem a edição da página. Qual é o nome dessa página? Tá escrito palavras básicas, mas você pode mudar, você pode colocar página inicial, por exemplo, tá? Então, quis colocar página inicial. Aqui, ó, é uma imagenzinha que ele colocou para a página inicial. Eu posso mudar essa imagem, tá? Posso procurar aqui na lupazinha. Posso colocar uma casinha, por exemplo, representando essa página inicial. E aí ele vai aparecer aqui, ó, a casinha na página inicial, tá? Aqui também você pode alterar o tamanho da grade. Mas atenção, se você alterar o tamanho da grade, você vai alterar o plano motor todo, muda tudo aqui. Então, se você quiser alterar, altera no início, porque depois que você montar a sua prancha toda e alterar, você vai mudar tudo de lugar, todos os botões, tá? Aqui você tem o conjunto de estilo, então a configuração do conjunto de páginas, ele tá aqui, ó, nessa cor cinzenta. Mas você pode mudar. Só que se você mudar, por exemplo, se você botar preto, tá vendo que fica forte, fica algo muito carregado de você olhar. Dói a vista, por isso que ele colocou o cinzento, fica uma coisa mais sutil. Mas você pode mudar o fundo da grade ali, tá vendo, ó? Você muda aqui. Eu vou deixar esse cinzento mesmo, ó. Tem prata, que é um pouco mais claro. Você pode alterar essa cor aqui, no estilo da página, tá? Aqui você tem o conjunto de páginas e esse conjunto ele está usando o Core First. Por exemplo, você pode usar algum outro conjunto de páginas. Por exemplo, aqui o Motor Plan 66. Nome do conjunto de páginas, Motor Plan 66, criar. Aí, ó, ele mudou, tá vendo? Esse é o conjunto de páginas Motor Plan 66. Tá tudo em inglês. Em inglês não é nem inglês isso aqui. É outro idioma que eu não sei qual é. Mas ele vai pegar do idioma que tem ali, tá? Eu vou botar ele aqui no Core First de novo e vou excluir aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Apertei na lixeira e vou excluir aqui esse conjunto de páginas. Mas você pode colocar vários outros conjuntos, ó, tá vendo? Aqui tá alemão, dinamarquês. Tava em dinamarquês, ó. Alemão de novo, inglês, também tem o Motorplan, tem o Express, tem vários conjuntos ali. Esse Motorplan é tipo mais ou menos baseado na metodologia LAMP, que é aquela metodologia do planejamento motor, tá? Aí tem ali do inglês dos Estados Unidos, ó, esse daqui, ó, página de afasia, por exemplo,
Motor Plan 66, aí vai vir páginas em inglês. Você pode usar o que você quiser. Você pode explorar ali para ver qual que você gosta mais. Em português a gente tem esse daqui, mas você pode usar algum outro daqueles idiomas e ir traduzindo de, aos pouquinhos ali manualmente mesmo. Você tem ali o usuário você pode alterar. Eu tenho usuário multicomunicar, Débora, webinário. Você pode alterar o usuário que você tiver dentro desse aplicativo aqui. Você vai lá, eu tenho do paciente A, B, C, D. Você vai entrar dentro da página dele, tá? Você pode alterar a voz dentro do usuário, ó. Voz, por exemplo, eu tô aqui no webinário. Tô com o mesmo e-mail, tá vendo? Multiplicar treinamento. Você pode alterar a voz. Eu tô com a voz do Daniel. Mas eu posso usar qualquer uma voz, ó. Márcia, português. Português do Brasil, tá? Pode ser baixado, ou eu posso manter a voz do Daniel. Isso daqui são configurações, tá? Sistema, modo de tela cheia, enfim. É, O que que eu posso fazer aqui que eu também acho interessante? Eu posso clicar aqui, por exemplo, nesse botão e escrever o que eu quero. Então, sei lá, oi. E aí eu já procuro aqui, ó, ele já vai me dar um símbolo. Se o paciente, por exemplo, ele come leite específico, leite ninho, aqui não vai ter, tá vendo? Eu procuro na web, ele já procura na web direto. E ele vai me dar ali a caixa de leite ninho, ó, que representa a foto real, tá? Então no rótulo eu coloco aqui, ó, leite ninho, por exemplo, no botão. E tá ali já. Ó, tá vendo? Leite ninho. E tá exatamente a foto. Ali eu vou e escrevo, ó. Eu clico, tá vendo? É muito mais simples do que, nesse sentido, ele é muito mais simples do que o Asterix Grid. Porque eu clico no botão e já posso digitar, ó. Porém, e ele já alterou, tá vendo? Aí eu venho aqui em botão e se eu quiser alterar a imagem, ele vai lá, ó. Porém, posso colocar mais, ver se aparece. Ó, mais apareceu outras aqui. Enfim. O legal daqui também é que você consegue procurar tanto esses símbolos da biblioteca quanto os símbolos da web mesmo. Então você não precisa ir lá no Google baixar para procurar, você procura por aqui por dentro mesmo, tá? Mas o que? Existe muita coisa para se falar desse aplicativo, mas basicamente é isso. Eu queria apresentar ele para vocês e mostrar algumas funcionalidades. Então você clica, edita, a edição sempre naquela engrenagem, terminou de editar, clica aqui em concluído e pronto, ele já está pronto para ser utilizado. Tá? Ele só roda no iOS e no Windows. No Windows ele roda também. Então eu estou mostrando para vocês no meu computador, ele é um Windows. Ele roda no Windows, mas no Android não, tá bom? Só no iPad. Tablet pro TD Snap é só no iPad. E o TD Snap também é legal para quem usa a metodologia POD. Ele baixa o livro do Pod todinho na versão digital dele. Um outro aplicativo que eu vou mostrar para vocês, mas que eu não sou tão familiarizada com ele, é esse aqui, o Seaboard. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Então, o Seaboard é esse aqui, ele é bem mais simples, né, do que o Asterix Grid, do que o TD Snap. Eu trouxe mais para vocês verem como ele é, tá vendo? Mas vocês podem observar que quando se trata de palavras essenciais, as core words, eles se baseiam basicamente no mesmo formato ali, cores, perguntas, pronomes, depois ele vai lá para os verbos aqui no meio e aqui outras palavras mais específicas. Enfim, a gente consegue mudar aqui, né, o quadro, se é esse quadro de core words ou esse outro quadro aqui, são as duas opções que ele dá. É, Enfim, eu não costumo usar o Seaboard, eu só trouxe para vocês terem uma outra opção de aplicativo para usar. E não tenho tanta intimidade com ele quanto eu tenho com o Asterix Grid, com o TD Snap, por exemplo, mas é mais uma opção ali
para você usar, né? Você clica ali em editar, aí você pode selecionar os botões e ir fazendo ali, experimentando e vendo o que que ele oferece para você. Então, o Seaboard é isso. É esse daqui com uma interface bem mais simples do que o Asterix Grid e o TD Snap, mas é uma possibilidade que a gente tem aí para usar, caso a gente queira, e eu acho interessante a gente pelo menos mexer para dizer se gosta ou se não gosta. O outro que nós temos é o Cog Drop, né? Que a interface do Cog Drop é essa interface aqui, ó. Bem semelhante também, né? Aqui, essa daqui tá toda em inglês, no caso a gente precisaria fazer manualmente, mas a interface é essa, mas você vê, eles são bem menos robustos do que o TD Snap e o Asterix Grid. Eu, particularmente, prefiro usar o TD Snap ou o Asterix Grid, que eles são bem mais robustos. Então, o que eu recomendo para as minhas alunas? Vai montar uma prancha que para baixa tecnologia, você só está montando para imprimir, para o paciente imprimir, para criar um flipbook, uma prancha de cena visual ou prancha temática, alguma coisa do tipo, faz no TD Snap, no seu computador, se você não tiver um iPad, porque vai ser mais rápido de fazer. Os processos dentro do TD Snap são mais rápidos, os controles, os mecanismos de copiar botões e colar são muito mais rápidos do que no Asterix Grid. Se for para alta tecnologia e o paciente não tem acesso a um iPad, você faz no Asterix Grid, tá? Beleza? Até aqui tudo bem? Tudo certo? Vamos lá, vamos voltando aqui então, voltando aqui comigo. E é muita informação, né, gente? Eu sei, mas com o tempo, com a prática, vocês vão automatizando muitas dessas coisas, tá bom? E aí, todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente tá ali com a monitoria no chat. Mas eu quero dar uma oportunidade para vocês que chegaram até aqui. Vamos dar prosseguimento. Eu vou compartilhar aqui a tela novamente com vocês, tá? Então vamos lá, agora com a tela aqui já compartilhada, eu quero falar com você o seguinte, que a partir de agora você pode continuar tentando sozinho e se sentindo perdida a cada sessão, sem saber se realmente você está ajudando seu paciente a evoluir, ou você pode encurtar o caminho. Quando a gente se une a alguém para aprender, a gente, na verdade, nada mais é do que a gente está fazendo é encurtando esse caminho que levaria um tempo pra gente, um tempo maior pra gente alcançar. Com uma pessoa que já passou por tudo isso junto, a gente encurta esse resultado, chega mais rápido. Então você pode encurtar o caminho, aprender com quem já enfrentou os mesmos desafios e começar finalmente a ter resultados reais. E qual é a oportunidade especial que eu quero liberar aqui para vocês que estão assistindo a esse webinário, a essa aula hoje? Para quem realmente essa oportunidade é para quem realmente está comprometida com resultados reais. Quer sair daquela zona de conforto, de conformismo, é isso mesmo, sabe? Vamos levando, sessão após sessão, sem grandes resultados, mas tá bom. Então é para quem quer sair dessa bolha e realmente estar comprometido com resultados reais. Então aqui eu vou te proporcionar um caminho poderoso e eficaz com um único objetivo, que é fazer com que o seu paciente finalmente se comunique com clareza, autonomia e intenção. Isso você vai conseguir através do Multicomunicar, que é o nosso curso exclusivo para comunicação alternativa com autistas. Então, ele é focado no atendimento de autistas. O Multicomunicar, ele ou é o único ou é o primeiro entre os cursos de comunicação alternativa que é voltado única e exclusivamente para atendimento de autistas. Então você vai encontrar outros cursos aí de comunicação alternativa, mas ele não tem o foco em autistas. Aqui o nosso foco é em autistas. Então todos os módulos são pensados para quem tem pacientes e trabalha com pacientes autistas. Então ele é dividido em 10 módulos, onde a gente tem ali o módulo de mentalidade, é o mindset, que é extremamente importante trabalhar no início
dessa jornada. Eu quero que vocês entendam que o Multicomunicar, ele vai do básico, do iniciante até o avançado. Então, dentro do curso, você vai ter acesso desde o básico até você finalizar ali dominando a implementação da comunicação alternativa em diversos aspectos, tá? Então a gente começa com mindset, que é extremamente importante, trabalhar a mentalidade de vocês, para vocês, né, entenderem que é possível, o que é possível alcançar através do conhecimento, das ferramentas certas. Depois a gente vai para o módulo 2 com introdução à comunicação alternativa. No módulo 3, então, no módulo 2 a gente introduz ali quais são as ferramentas de comunicação alternativa e a gente também fala um pouco da CAA com autistas, tá? A partir do módulo 3 nós falamos sobre ferramentas e recursos em comunicação alternativa. É ali que nós trazemos todas as ferramentas, aplicativos, sistemas que estão disponíveis, a gente apresenta. Dentro desse módulo também nós temos aula exclusiva de Asterix Grid, temos aulas exclusivas de TD Snap com mais profundidade, mais funcionalidade do que a gente tratou aqui hoje, né? A gente tem também o módulo 4, que é sobre avaliação fonoaudiológica na CA, que para mim é um dos módulos principais, porque se você erra na avaliação para implementação da CA, você erra em tudo. Então aqui na avaliação fonoaudiológica na CA é o único curso que tem um módulo, um manual. A gente desenvolveu, eu desenvolvi aqui na Multiplicar para vocês um manual da perfeita implementação da CA. Então, dentro desse manual é o manual da avaliação. Então, dentro desse manual tem o passo a passo que você deve seguir para você fazer a avaliação fonoaudiológica. A gente tem lá, eu desenvolvi isso para vocês, uma anamnese exclusiva para a implementação de CA. Então, gente, é fora de qualquer coisa que vocês já tenham visto por aí, tá? A gente tem anamneses comuns para avaliação de linguagem, mas essa anamnese eu desenvolvi para vocês e é um documento que é exclusivo dos alunos do Multicomunicar. É uma anamnese específica para a implementação da CA. É incrível. Então, todos os documentos que vocês precisam estão ali. No módulo 5, a gente tem o módulo de planejamento terapêutico e elaboração de sistemas. Então, nós seguimos uma ordem lógica, né? Você vai iniciar fazendo a avaliação desse paciente e logo em seguida você vai aprender a planejar. Bom, já estou com o meu paciente aqui com todas as avaliações, já tem aqui toda a ficha dele. Então agora o que eu preciso fazer para planejar esse sistema dele? Qual vai ser o meu projeto, o meu plano, a minha meta na implementação? Então, nesse módulo eu vou te ensinar a montar o sistema do zero, sistema mesmo, não apenas uma prancha, mas o sistema personalizado para aquele paciente do zero. A gente tem ali, na parte ainda de avaliação no módulo anterior também, acabei esquecendo de falar, vale a pena citar que nós temos a aula da matriz de comunicação, do DAG3, que são ferramentas extras. Ali eu ensino como você faz a matriz de comunicação no site lá, tudo bonitinho, direitinho, que sai tudo digitalizado, tá? Digital, enfim. No módulo 6 a gente tem a parte da implementação, então você avaliou, planejou, criou o sistema, agora vamos implementar. Na implementação, assim, bem completo. A gente tem o treinamento na família, então no ambiente familiar, em casa, treinamento de parceiros, treinamento nas escolas. Nós temos aula sobre tudo isso, com ferramentas, com material que você leva para a escola para dar esse treinamento lá. Então, tudo direcionado, tá? No módulo 7, a gente tem o módulo de evolução fonoaudiológica na CA, ou seja, depois de você avaliar, planejar, implementar e treinar, depois de algum tempo, você precisa fazer uma reavaliação e entender como que está se dando a evolução desse paciente com esse recurso de CA. Então, você vai conseguir mensurar se realmente ele está desenvolvendo, o quanto ele está desenvolvendo, e com esses dados reais você vai poder mostrar para a família, para o médico, enfim. Módulo 8 é um módulo de comunicação alternativa com os processadores Gestalt. Então, os sistemas de CA para processadores Gestalt, que são aqueles pacientes que produzem muitas ecolalias tardias e começam a comunicação deles através dessas ecolalias, vocês vão ter um módulo só disso, só de CA,
aplicada ao processador Gestalt. No módulo 10 nós temos materiais, estudos e artigos que eu julgo importante. E no módulo 9 e no módulo 10 vocês têm ali módulo de aulas bônus, tá? Tudo isso vocês têm acesso a mim para tirar dúvidas através do nosso WhatsApp exclusivo da Multiplicar, né? Bom, esse curso completo custaria R$ 1.497 à vista, tá? Então, fica algo em torno, deixa eu só confirmar aqui para vocês. Pronto, esse curso completo, ele custaria R$ 1.497 à vista ou parcelado em 12 vezes de R$ 154. Mas hoje, quem está participando desse webinário vai ter essa condição surreal, que é 50% de desconto. Então, você vai pagar só metade do valor do curso. Gente, esse valor é realmente para dar oportunidade para todo mundo entrar no Multicomunicar e já começar a se capacitar, já ter uma certificação de comunicação alternativa, já de agora, a partir de agora, você que se decidiu. Então, ó, 50% de desconto com o cupom webinário. Essa oferta, como ela é surreal, é muito boa, é válida até hoje, às 11h59, tá? Então, a partir, virou meia-noite, o curso já vai voltar para o valor dele cheio de R$ 1.497. É um desconto com cupom exclusivo e o melhor, você tem acesso vitalício a todo o curso. Então, você vai pagar uma vez só. Se você parcelar em 12 vezes, ótimo, você vai pagar suas parcelas em 12 meses. Quando terminar de pagar, você não paga mais nada e continua tendo acesso ao curso. Não é igual a outros cursos que, acabou o acesso, você tem que pagar de novo para ter acesso. No meu entendimento, você comprou, o curso é seu, eu não tenho direito nenhum de tirar o curso de você, tá? É isso aí mesmo, gente. Então, ó, surreal, 50% de desconto nesse curso que é o Multicomunicar. Outra coisa, esse curso, pessoal, ele é certificado pelo MEC, tá? Então, vocês vão ter uma certificação ali com validade em todo o território nacional, que vocês podem colocar no currículo de vocês, certificação do MEC. Tem um bônus extra, tá? Os 5 primeiros inscritos nesse curso agora vão ganhar uma consultoria individual comigo, tá? Então, a gente vai entrar em consultoria só eu e você. Então, só 5 pessoas vão ter essa oportunidade. Uma consultoria, um ao vivo, eu e você, a gente vai marcar uma reunião ao vivo, onde eu vou te prestar essa consultoria em comunicação alternativa exclusiva, só para os 5 primeiros, tá bom? Foi dada a largada, o link está no grupo VIP, tá? Você também pode acessar pelo QR Code que está aqui na tela. Você pode escanear esse QR Code pelo celular mesmo, apontar e já garantir aí a sua vaga, tá bom? E eu acho que a gente já tá perto, ou já bateu os 5 primeiros, eu não sei, mas corre para você estar entre os 5 primeiros para você conseguir essa consultoria individual comigo, tá bom? Usa o cupom webinário tudo junto para você ganhar os 50% de desconto, pagar só metade do curso, tá? Metade do valor do curso. Vai sair para vocês a menos de R$ 80 por mês, tá? O que você faz com R$ 80 no mês? Hoje em dia não compra nenhuma pizza mais. Então, ó, pessoal, e agora? E agora? Enquanto já tem gente lá decidida, já tá se inscrevendo, já tá entrando no curso, eu quero saber de você que ainda tá pensando aí. Vai continuar estagnado, aplicando recursos que não funcionam? Você vai seguir tentando adivinhar o que o seu paciente precisa enquanto ele continua sem se comunicar? Por quanto tempo mais você vai viver assim? Até quando você vai aceitar viver a frustração de sessões sem evolução e a cobrança incessante das famílias? A decisão, então, está nas suas mãos, tá? Você pode continuar no mesmo lugar ou dar hoje o passo que muda o rumo dos seus atendimentos e da vida dos seus pacientes, tá? E esse pacote, esse combo, esse curso, ele foi feito para quem está pronto para sair da tentativa e erro e quer aprender do jeito certo com quem já chegou lá, tá bom? E eu quero que vocês agora façam um exercício de futuro, né? Então, já imaginou você ter uma certificação reconhecida pelo MEC em comunicação alternativa, que valida o seu conhecimento e diferencia você da maioria dos profissionais que ainda trabalham no escuro? Já imaginou ver aquele paciente que parecia travado finalmente começar a se comunicar com intencionalidade, com clareza e com autonomia? Já imaginou os pais te agradecendo
emocionados porque agora conseguem entender o que o filho quer e conseguem se comunicar com ele? Já pensou em ser reconhecida como referência no atendimento? Sendo procurada por indicações, com agenda cheia e sessões mais valorizadas também? Então, essa transformação é real e ela começa no momento em que você para de achar que sabe e decide dominar de verdade a comunicação alternativa. E eu tô aqui para isso, tá bom? Eu tô aqui justamente para fazer acontecer. Deixa eu voltar aqui a tela para mim. Enfim, eu tô aqui para te auxiliar, para segurar na sua mão e te levar até esse momento de ver os seus pacientes se comunicando, as coisas fluindo, você se tornando uma referência em comunicação alternativa aí na sua região, tá? Pessoal, olha só, o link para você se inscrever tá no grupo. Vou voltar aqui, não dá para voltar, já finalizei aqui o compartilhamento com vocês, mas o link tá no grupo VIP, é só vocês acessarem lá e fazerem a inscrição de vocês. Vai ser uma alegria recebê-los na nossa turma do Multicomunicar e vocês conseguirem aí essa certificação com muita prática, pegarem o manual de vocês para terem debaixo do braço, o manual da avaliação fonoaudiológica em comunicação alternativa, tá bom? Muito obrigada pela participação nesse webinário, nessa aula. Eu espero ter conseguido contribuir com a prática de vocês. E é isso, pessoal. Fiquem no grupo, permaneçam no grupo, porque a gente está sempre mandando lá outras aulas, materiais, oportunidades, ofertas de produtos nossos com desconto. O pessoal recebe no grupo VIP, tá? Muito obrigada pela participação de todo mundo. Um grande abraço, uma boa noite, bom descanso para vocês e até a próxima.